Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns, porque você está aqui para você entender o como você faz milagres e o como você faz milagres na vida do seu aluno. Por quê? Nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu sou Rafaela Ferreira, sou arquiteta e urbanista, professora de História da Arte, coordenadora pedagoga e terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a se sentirem seguras, em paz, valorizadas, apesar da sua sobrecarga emocional. E continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. E eu quero trazer já para vocês uma reflexão e uma conversa que eu tive com uma professora, que eu perguntei assim para ela: como é que foi? Por que você decidiu fazer pedagogia? E ela me deu o seguinte relato: quando cheguei à faculdade, eu pude perceber que o meu maior sonho, mais claramente, era o poder transformador que a educação tem na vida das pessoas e como os professores podem ter um efeito catalisador dessa transformação. Você já pensou nisso, professora? Ou como a sua vida impacta na vida dos seus alunos? Ou como você pode ser uma pessoa, um pivô da transformação da vida dos seus alunos? E aí ela continua: essas são sempre a minha inspiração para sempre permanecer na profissão e sempre buscando fazer e dar o melhor de mim para os meus alunos. Meu maior sonho é ver a educação e o professor valorizado e reconhecido. Então, por isso que hoje nós vamos trabalhar especificamente o como e o porquê você faz milagres, professora, e o porquê você é sensacional. Você já se deu conta disso? O quanto você, professora, é sensacional? Mas vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos entender o porquê que você faz milagres e o porquê que nós não estamos dentro de uma igreja. Nós estamos dentro de uma escola, nós não somos canonizadas, mas nós podemos transformar de forma impactante a vida dos nossos alunos. E se você, assim como eu, gosta de assistir alguns filmes, talvez você já tenha visto um desses filmes aqui, ó. Eu separei alguns aqui, eu tô com uma série aqui que eu vou mencionar para vocês, mas talvez você lembre desse filme que era da minha época de estudante, né? A Sociedade dos Poetas Mortos. Então aqui você tem a Mona Lisa, a Um Mestre com Carinho e você tem muitos outros. Eu fiz uma série aqui que talvez você gostaria, ou se você já assistiu, vai ticando aí com os seus dedos, ó. Sociedade dos Poetas Mortos, Mentes Perigosas, Ao Mestre com Carinho, Coach Carter, Treino para a Vida, Matilda, Preciosa, Uma História de Esperança, O Milagre de Anne Sullivan, Escritores da Liberdade, A Voz do Coração, O Sorriso de Mona Lisa, O Aluno, Entre os Muros da Escola, O Substituto, Gênio Indomável, Adorável Professor, e aí vai, é uma série infinita de filmes que falam sobre a nossa profissão e que falam sobre também o ambiente escolar. E que todos esses filmes têm em comum? O que esses filmes têm em comum com a nossa vida? Eles contam a nossa história. Sim, não a nossa história atual, a que nós vivemos no dia a dia, mas eles fazem uma referência grandiosa na transformação que você, professora, pode causar na vida do seu aluno. Porque nós vivemos todos os dias esse papel transformador na educação. Agora, qual é o milagre de verdade? Eu elenquei alguns, eu gostaria de compartilhar essas minhas escritas aqui com você, professor. Escuta e, se quiser, anota também. Onde está o milagre que nós fazemos? Primeiro, nós temos que retirar os nossos alunos da posição passiva e transformar os nossos alunos na posição de livres pensadores. E que esses alunos vão perseguir os seus interesses e as suas vocações profissionais, pessoais e emocionais.
Você já imaginou o quanto que você é importante, professora, na vida dele? E uma atitude sua pode tanto favorecer como desfavorecer também. Então, por isso que nós fazemos milagres, porque nós podemos sim ser essa pessoa que tira o nosso aluno dessa posição passiva de só receber informações e transformar em livres pensadores. Isso é milagre. Segundo, perceber que os métodos convencionais não estão mais conseguindo chamar a atenção dos nossos alunos. E aí, eu como professora, eu vou decidir inovar. Isso também é um milagre. É um milagre quando nós percebemos que o método, o modo educacional que nós trabalhamos, eles não estão mais chamando a atenção dos nossos alunos, porque nós estamos disputando hoje com Google, nós estamos disputando hoje com as nossas mídias, nós estamos disputando hoje com os nossos feeds ali na palma da mão, que é o celular. Mas nós temos que observar isso, entender isso e, a partir de nós, resolver mudar alguma coisa. Isso é um milagre. Outro é repensar em si e criar novas formas pedagógicas. Se a minha forma pedagógica não está mais atingindo o meu aluno, eu preciso criar outras formas pedagógicas para que eu possa atingir o coração do meu aluno, porque você sabe muito bem, professora, você sabe. Você já foi marcada por uma professora na sua infância. E se eu perguntar para você assim, professora, qual foi a professora que te marcou lá no seu período educacional? Você vai lembrar de uma, com certeza, todos nós lembramos. Eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas. Eu falei assim, conta para mim da sua vida escolar e qual foi a professora que te marcou. A pessoa lembra dessa professora e eu pergunto assim, o que ela te ensinava? Raramente a pessoa lembra o conteúdo. Raramente a pessoa lembra o conteúdo, mas ela lembra aquilo que a emoção, a conexão daquela professora trouxe no seu coração. Uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de eu acredito em você. Isso fez toda a diferença na sua vida e na vida dos nossos alunos hoje também. Então, o nosso elo emocional é muito forte com os nossos alunos, porque querendo ou não, principalmente as professoras de infantil, fundamental 1, estão constantemente com os seus alunos dia a dia, 5 horas por dia, todos os dias. As professoras de fundamental e ensino médio não estão às 5 horas todos os dias com cada turma, mas você passa o ano todo ensinando conhecimento e criando conexões afetivas também. Colocando brilho nos olhos desses seus alunos. E isso é milagre? Ah, é sim. Eu quero compartilhar uma coisa pessoal que aconteceu comigo essa semana. Segunda-feira dessa semana eu dei aula de História da Arte e aí uma aluna veio com um folheto assim, um livreto bem fininho que ela achou na casa dela. Ela falou assim, Rafa, olha o que eu achei na minha casa. Eu achei isso aqui na minha casa, olha, é uma réplica do diário, algumas coisinhas do diário de Leonardo da Vinci. E ela chegou toda empolgada. Aquilo que não tinha alguma importância para ela, porque era um livrinho que o pai ou a mãe comprou em alguma época, agora estava fazendo sentido. E eu peguei aquele livro, folhei e falei, gente, olha isso e tal, e fui conversando com a turma. E às vezes eu olhava assim para ela e o sorriso dela aqui, os olhinhos brilhando, como assim, é meu, gente, é meu. Ah lá é meu, a professora está falando de algo que é meu.
E no final da aula, outras 2 alunas chegaram para mim e falaram assim: Rafa, vai na Feira do Livro, ali naquele lugar que está acontecendo aqui na nossa cidade, vai lá. Sabe por quê? Porque a gente viu lá 5 diários de Leonardo da Vinci, as réplicas dele, e a gente viu e que a gente quer que você vá lá ver também. Eu falei: sério? Ela falou: sério, vai lá, Rafa. Então, olha que prazer. Os alunos vão aí de final de semana fazendo algumas coisas, vão e lembram de você, professora. E aí eu fiquei contente, porque eu olhei e eu falei assim, alguma diferença eu fiz ali. Despertei alguma coisa. Fiz algo diferente. E você, professora, está cheia de histórias assim. Você está cheia de histórias que motivam e que animam os seus alunos. E você não está competindo com redes sociais, porque rede social não causa conexão emocional. Agora, você, professora, você causa conexão emocional. Reportagens, revistas, não causam, mas você causa. Mais uma, para você pensar o porquê que você faz milagre também. Olha só, nós nos deparamos com adolescentes, muitas vezes, determinados a destruir a sala de aula. Sim, fisicamente ou até emocionalmente. E nós vamos mostrando para esses alunos uma outra forma de aprendizado, um outro olhar para a vida. Cuidar daquilo que é dele, cuidar daquilo que é da comunidade, cuidar daquilo que é do outro também. Nós temos o privilégio de ensinar isso também. Mais um. Diante do aluno com grande possibilidade de repetência ou porque ele tem um transtorno de aprendizagem, você demonstra preocupação, você demonstra empenho, você acredita no potencial desse aluno, aonde muitos duvidam, mas você está lá e você acredita que independente das limitações ou independente das dificuldades, ele pode vencer. E quantos relatos nós temos disso dentro do nosso ambiente escolar? Quantos relatos nós temos disso nesses filmes aqui, ó? Tá ali, nesses filmes aqui. Quantos relatos nós temos disso? Mais um. Você, professora, quando você vai além do conteúdo, você se torna uma pessoa inspiradora, afetuosa, incentivando os seus alunos a expressarem também o que sentem. Quantas e quantas vezes, professora, você já ouviu o relato de um aluno seu desabafando com você e falando assim, eu não pude ou eu não consegui contar isso para o meu pai ou para minha mãe, porque ele sentiu em você segurança? Quantos alunos chegam muitas vezes? Já chegou isso para mim e eu acredito que já chegou isso para você também. Olha, não conta para minha mãe, olha, não conta para o meu pai, mas ela se abriu ali com você. Você está sendo, sim, inspirador para esse aluno, porque ele consegue expressar para você os seus sentimentos e, através da sua sabedoria, você consegue direcionar e até esclarecer a importância dessa desabafo emocional que ele traz. Mais uma, você é incansável. Você é incansável. Por isso, professora, você é sensacional, porque você é incansável. Você está ali estimulando seus alunos diariamente a aprender. Você é uma pessoa obstinada a mudar a realidade da educação. Você já pensou nisso? Que quando você olha para o seu sonho, quando você olha para a educação, você está ali obstinada a mudar isso? Você quer um mundo melhor? Você quer alunos melhores? Você quer uma sociedade melhor? O teu sonho não é um sonho para você, é um sonho para a comunidade. Isso é sonho de guerreiro, isso é sonho de pessoas sensacionais, isso é sonho de professor. É isso aí, é o seu sonho, professora. Isso é o nosso sonho. E eu tenho certeza que essa minha lista aqui pode ser assim, ó, muito melhor, muito maior, se a gente parar e for relatando tudo aquilo que você já vivenciou dentro de sala de aula.
Agora, por que que, diante de tudo isso, nós nos sentimos desvalorizadas, nós nos sentimos inseguras e nós nos sentimos desrespeitadas e sem paz? Por quê? Que diante de todas essas coisas que eu coloquei, aonde eu estou falando para você que você é sensacional e que você faz milagre, muitas e muitas vezes não é esse sentimento que flui aqui dentro. Não é isso que está dentro de você. Sabe por quê? Primeiro, porque se você não fizer isso por você, o outro não vai fazer. Não espere do outro. A valorização tem que estar aqui. Ela começa de dentro para fora, de dentro para fora. Mas você acha que é super fácil? Então eu vou começar a falar tudo de bom que eu faço e ficar... Existem técnicas para isso. Técnicas que são, de fato, extremamente importantes para que você possa olhar aquilo que está aqui dentro e fazer florescer. É complicado, sim. É complicado manter a confiança, é complicado manter a segurança, é complicado manter a paz num ambiente que exige tanto. Num ambiente que as pessoas, o ambiente, eles olham mais para as falhas do que para os acertos. O nosso ambiente, ele dá foco mais naquilo que nós temos que entregar do que naquilo que já foi entregue. Nós damos foco mais naquilo que ainda nós temos para fazer do que ainda naquilo que nós já fizemos. Porque isso é natural. E esse é o ambiente escolar. E isso é natural. Observa. Quando você entrega uma prova para o seu aluno e ele tirou 8 na prova, ele não fica feliz porque ele tirou 8. Ele quer saber o porquê que ele errou aquelas 2 questões. Nossa, mas por que eu não tirei 10? Onde foi que eu errei? Essa é a reação do aluno, é querer saber primeiro onde ele errou, ao invés de dar vazão e comemoração nos acertos que ele teve. Então, se ele não teve uma nota alta, ele quer saber o porquê, onde foi que ele errou. E é assim conosco também. Por quê? Porque isso é um padrão. E esse padrão de olharmos mais para o erro do que para o acerto é um padrão condicionado. Quantas e quantas vezes, professora, de 10 coisas que você entrega, 9 coisas você entregou super bem, uma coisa deu errado. E aí você fica se recriminando, você fica se culpando, você fica se cobrando por essa que deu errado, ao invés de olhar as 9 que deram certo. E muitas vezes essa uma errada parece que ela anula todas as certas. Nossa, errei isso, nossa, como que eu pude fazer isso? E aí eu fico tão focada nisso, eu fico ruminando tanto isso, que parece que essa aqui acabou eliminando todas as que eu acertei. Por quê? Porque isso é uma pressão. Porque nós vivemos nessa pressão de não podermos errar. Nós vivemos com essa pressão. E isso acaba sendo transferido para as nossas salas de aula também. Quantos e quantos alunos a gente fala assim, você está com dúvida? Levanta a mão. Você está com dúvida? Levanta a mão, pergunta. E eles não perguntam. Por que eles não perguntam? Com medo. Medo do amiguinho da risada da pergunta dele, medo de não ter entendido, medo, né? Vergonha. Não vou perguntar não. Eu não entendi nada, mas eu não vou perguntar. Vai que o professor fique bravo. Não entendi não. Não vou perguntar não. Os nossos alunos vivem também nessa pressão do medo de errar. Por quê? Porque a gente acha que o erro é algo que a gente tem que eliminar das nossas vidas. E a gente sabe que não é isso. Professora, nós ensinamos os nossos alunos, olha, se errar, tudo bem. Se errar, tudo bem, apaga e faz de novo. Se errar, tudo bem, apaga e faz de novo. Nós ensinamos isso. Nós instigamos os nossos alunos. Tudo bem, errou, apaga, faz de novo. Mas quando se trata da nossa vida, quando se trata do nosso emocional,
nós nos pressionamos, nós nos recriminamos porque nós não aceitamos errar. Porque o erro, nossa, é uma coisa que não pode acontecer na minha vida. Só que ele acontece porque você, professora, antes de tudo, você é ser humano. E se você é um ser humano, você erra. E tá tudo bem. E tá tudo bem em errar. Porque o erro não é algo ruim. O erro é só um resultado. Quando nós começamos a entender que o erro não é uma falha, ele simplesmente é um resultado não atingível, aonde eu posso melhorar e aonde eu vou olhando os pontos que não estão ajustados de acordo com o meu objetivo, então eu vou ajustando e acertando. Se eu tenho aqui o meu objetivo, que é chegar aqui, é aqui que eu tenho que chegar. Eu saio desse patamar aqui, eu estou saindo daqui, e eu tenho que caminhar até lá, Então, eu não ache, né? Não ache que eu vou fazer isso aqui, ó, direto e reto e vou chegar aqui. Não, nós não fazemos isso. Nossa vida não é assim. Por quê? Porque, deixa eu molhar as palavras aqui. Porque às vezes, dentro da nossa sala de aula, planejei o conteúdo, não deu. O Pedrinho, o Joãozinho, não acompanhou, atrasou tudo. Não deu, por quê? Porque hoje o retroprojetor não funcionou. Não deu, porque acabou a energia da escola. Não deu. Então, assim, quando essas coisas vão acontecendo, não acho que a gente vai chegar em linha reta assim. Eu preciso chegar lá, mas para chegar lá eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui, eu vou fazendo isso aqui. Esse é o nosso caminho. Isso aqui é o que a gente vai fazendo até chegar aqui. A gente chega? Chega. A gente chega aqui. A gente chega sim. Com certeza nós chegamos. Vou até fazer mais forte porque essa cor ficou meio fraquinha. Nós chegamos sim. Né? Nós saímos daqui e nós vamos. Né? E esse é o nosso caminho. Ah, porque não deu certo, porque choveu, porque não deu para entregar atividade, porque a prova de correção, nossa, faltou errei na escrita e tal, né? Chegamos, mas olha o caminho tortuoso que fiz. Esse caminho tortuoso aqui que nós fazemos, e essa é a nossa vida, essa é a minha vida, essa é a sua vida, professora. Isso aqui, se nós fôssemos considerar nesse parâmetro de, nossa, eu não posso errar, tudo que está daqui para cá é erro, tudo que está daqui para cá é erro. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente ir ajustando. Eu vir muito para a esquerda, volta, acertei, cheguei, aqui tá certinho. Aí, tô indo pro lado direito. Opa, acertei de novo. Aqui tá certinho, vem pro lado de cá. Volta de novo, acertei de novo. Opa, volta agora eu vou pra lá. Acertei mais uma vez. Agora eu vou pra lá de novo. Opa, acertei de novo. Acertei de novo. Acertei de novo e cheguei. Então, diante de tudo isso aqui, quantas coisas, vou chamar de erro, o erro nos proporciona. Ele nos proporciona o ajuste, ele nos proporciona a colocar de novo as coisas no eixo. Eu tenho um plano, mas para chegar a esse plano, muitas coisas acontecem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei. Então, é muito importante isso. E quando nós não acreditamos em nós mesmas, quando nós vamos achando que, poxa, nada dá certo na nossa vida, ou quando nós vamos olhando mais e dando mais ênfase nos nossos erros ou nos nossos não acertos, nós vamos focando aqui, nós focamos nisso aqui, e nós achamos que isso aqui é muito maior do que os nossos acertos. E não é. Os erros estão aí para serem corrigidos, mas nós damos muito mais pressão a essas questões de que eu não posso errar, de que eu não posso fazer nada errado. Isso é o que acontece diante da sociedade. E isso aqui acontece com os nossos alunos também.
Por isso que os nossos alunos muitas vezes, ai, não vou perguntar, ai, não, você entendeu? Não entendi nada que o professor falou. Mas por que você não perguntou? Eu, como coordenadora pedagógica, muitas vezes atendo os alunos, e aí eu pergunto para o aluno, você entendeu o que o professor explicou? Nada. Mas por que você não levantou a mão para perguntar? Não. E se o professor falasse alguma coisa? E se a classe risse de mim? Mas se você não entendeu, não tem problema. Falar é fácil, sentir nem sempre. Então nós precisamos mexer aqui dentro para ir regulando isso. Então, acreditar em si mesmo significa ter confiança que você vai errar sim. Que você vai errar. Sim, eu vou errar. Eu vou errar. Não é que você vai viver errando. Não é isso. Que você vai, então tá, tudo bem, vou errar mesmo. Nada disso. É você ter consciência de que você vai cometer erros, mas você é capaz de corrigir os erros, assumi-los e entrar e encontrar uma nova solução. Então, eu saí daqui, eu vim para cá, corrigi, cheguei. Saí daqui, fui para lá, corrigi de novo, cheguei. Eu vim para cá, opa, corrigi de novo, tô aqui de novo, fui para lá e assim eu vou corrigindo. O que eu não posso é ficar deliberadamente aqui nessa postura e não corrigir, porque daí eu nunca vou chegar mesmo no meu objetivo. Mas quando eu tenho consciência de que o erro faz parte do processo, tudo fica mais fácil. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Errar também faz parte do processo de valorização, porque eu sou humana, eu sou professora e sou humana. Tá? Então, uma pessoa que não tem medo de errar, ele se sente mais, a professora que não tem medo de errar, ela se sente mais respaldada, tá? Sim, porque, poxa, tá bom, errei, volto, corrijo. Tá bom assim agora? Precisa ajustar mais alguma coisa? Olha, eu fiz, e agora? Tá tudo certo? Acha que assim vai dar? Vamos corrigindo o tempo todo? É isso que é bacana. Por quê? Porque você não vai ficar errando de forma inconsequente ou imprudente, não. Ninguém quer, ficar se desviando tanto. A gente quer ir cada vez mais seguindo a linha do meio. Cada vez mais eu quero chegar na linha do meio. Mas muitas vezes, por alguma pressão, algumas coisas assim, desatenção ou sobrecarga, eu acabo indo mais para a direita ou indo mais para a esquerda. Mas eu posso ter a consciência de que eu posso me regular de novo. E quem confia em si sabe que errar é natural. É natural, é humano, tá? Assim como acertar também. Então, uma pessoa, pensando num jogador de basquete, né? Uma pessoa que fica lá horas e horas treinando para acertar uma cesta desse tamanho, com uma bola desse tamanho, e longe ainda da cesta, ela sabe que ela não vai acertar todas as vezes. Ela sabe que às vezes uma força maior vai levar para a direita, uma força maior leva para a esquerda, ou nem chega na cesta. Mas com treino e habilidades nós vamos cada vez mais sendo assertivos. Não significa que nós vamos acertar tudo, seremos mais assertivos. E essa assertividade significa que eu posso trazer e ir corrigindo os meus erros de forma mais rápidas, né? Porque o erro faz parte do processo. Tranquilo? E aí, professora, você acredita em si mesmo? Essa é uma pergunta séria. Você tem acreditado em você mesmo? Você acredita que você é uma pessoa que realmente faz milagres? Olha quanto de transformação você produz e já produziu na vida dos seus alunos. Mas pela pressão, muitas vezes, que você tem vivido, você não tem olhado para isso com a intensidade que merece. E sabia que a falta dessa convicção pode te paralisar? A falta dessa convicção de entender que o seu valor é acima dos seus erros e acertos pode te paralisar? Porque senão você fica olhando muito e dando muita ênfase naquilo que você faz de errado ou naquilo que não está dando certo. E aí você começa a minar a sua energia e você começa a ficar paralisada.
Então você precisa ter a dosagem de olhar para as coisas que também dão certo, para as coisas que valem a pena e para as coisas que fazem você seguir em frente, porque senão isso vai gerando em você uma baixa autoconfiança. Vai deixando você cada vez mais minado da sua confiança, da sua autoconfiança. E você não vai mais se sentindo segura, você não vai mais se sentindo valorizada e você vai perdendo a sua paz. E para recuperar essa sua autoconfiança, para essa sua autoconfiança voltar a ser lapidada, voltar a ser semeada dentro de você, existem processos e técnicas também. Eu quero, antes de entrar nos nossos processos e técnicas de ferramenta, trazer 2 depoimentos aqui. Um é da professora Tati. Ela diz o seguinte, olha só, saber que alguém lutou e não desistiu dos seus sonhos, porque eu estive lá, eu estive ali nos momentos de maior dificuldade na aprendizagem e na parte emocional dos meus alunos. Não existe maior felicidade em receber um sorriso diário, um carinho verdadeiro e um abraço apertado e contribuir para a formação de caráter de uma criança, de um aluno, de uma pessoa. Acompanhar o seu crescimento, a sua evolução e poder fazer parte da história da vida de alguém é sensacional. Nós fazemos milagres, sim. Olha esse relato aqui da professora Maria Cláudia. Maria Cláudia é uma das nossas sócias aqui na empresa 25 Segundos, professora também, dá aula para o infantil, para o Fundamental 1, no 3º ano, e olha o que ela trouxe aqui, ó. Disse que a palavra tem poder de motivar ou desanimar, basta escolher, e isso é muito verdade. A sua palavra, professora, ela pode animar ou desmotivar um aluno. Então, vamos olhar bem para isso, né? Ela continua o relato. Eis a nossa grande responsabilidade do dia a dia. Certa vez, uma aluna começou a chorar durante a primeira avaliação de matemática. E eu cheguei pertinho dela, acariciei as costas e perguntei: o que você está sentindo? Soluçando, ela respondeu que havia estudado, mas que nunca tinha feito uma avaliação. E que naquele momento ela não conseguia se lembrar de nada. Enquanto isso, todos estavam aparentemente tranquilos e eu agachei para falar, olhando nos olhos dela e pedi que fizesse algumas respirações para acalmar os seus sentimentos e pensamentos e que escolhesse um lugar na mão para apertar e mentalizar, pois aquele pontinho na mão estaria de volta à sua tranquilidade e tudo o que ela havia estudado. Ela fez exatamente isso e foi se acalmando e dando conta de cumprir o combinado. Em todas as outras avaliações, fiz o mesmo combinado com a sala. Antes de iniciar qualquer avaliação, fazemos uma pausa para respirar. E no caso dessa aluna, o que marcou para mim foi saber que ela usou um recurso por muito e muito mais tempo. E eu acredito que até hoje ela usa esse recurso, pois ela ancorou a coragem naquele pontinho na mão e combinou com a mente dela que tudo ficaria bem. Aprendeu a ter senso de presença. Pequenas atitudes que impactam e mudam o nosso estado mental e emocional, e nós podemos usar muitos recursos ao nosso favor e dos nossos alunos, basta para isso ter um olhar empático e gestão emocional. Fez milagre? Fez milagre onde? Na vida do aluno. Porque chegou para o aluno e falou: o que você está sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Olha, respira, faz isso, ancora a coragem na sua mão e leva isso para frente. E nós sabemos, professoras, o quanto isso é importante na vida de cada um deles. Porque depois eles chegam em casa e falam assim: mãe, pai, eu aprendi uma coisa na escola, olha, a professora me ensinou isso, isso, isso. Gente, é mágico isso. Essa transformação e essa conexão que nós fazemos na vida dos nossos alunos. Aí,
nós fazemos essa transformação na vida deles, mas nem sempre nós acreditamos que isso é para nós também, que isso é aquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente acha que isso é alguma coisa que a escola precisa, que é os pais que precisam reconhecer o nosso valor, que é a escola que precisa reconhecer o nosso valor, que são os alunos que precisam reconhecer o nosso valor, que é o meio que precisa reconhecer o nosso valor. Mas aprenda uma lição, professora. As pessoas dão valor para nós a partir do valor que nós damos a nós mesmas. Sim, as pessoas dão valor para nós a partir do valor que nós damos para nós mesmas. Porque não adianta nada as pessoas nos valorizarem se eu não me valorizo e aí eu não começo a acreditar no que as pessoas estão falando. Nossa, essa professora... Ah, não, imagina. Ah, não, imagina, não sou tudo isso, não. Não é questão de ser orgulhosa, nada disso. É questão de você se valorizar e o valor externo ser compatível com o seu valor interno. Porque se o seu valor externo, se as pessoas te valorizarem, mas o teu valor interno for muito abaixo, não dá liga, não dá liga. Agora, se as pessoas olham para você e te dão valor e você entende isso como algo real, isso dá liga e isso faz sentido. Mas o que acontece? Por nós olharmos muito para os nossos erros, por nós vivermos com uma sobrecarga emocional, por nós estarmos sobrecarregada, o nosso valor vai lá embaixo. Tá aqui, ó. Aí por mais que a coordenação te estimule, por mais que a direção te estimule, por mais que os encontros pedagógicos te estimulem, por mais que, não dá liga? Não dá liga? Então, o que nós precisamos aprender é a nos sentirmos valorizadas para que isso dê liga. E quando isso dá liga, uma revolução aqui dentro acontece e essa revolução causa impacto e continua fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. O ambiente escolar, ele é cheio de tarefas. Ele é cheio de exigências de perfeição. Sim, esse é o ambiente escolar. Nós precisamos acertar, sim, porque nós lidamos com vidas. Nós precisamos ser os mais assertivos possíveis, mas nem sempre. Isso significa que o erro não vai estar fazendo parte do processo. Então, nós temos excesso, muitas vezes, de críticas. Por quê? Porque nós não observamos que o processo envolve acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros. E se eu não observar isso, a nossa autoestima, a sua autoestima, se você não observa isso, a sua autoestima vai estar cada vez mais em baixa. E aí, sabe o que aumenta quando a sua autoestima está embaixo? Aumenta o seu sentido de incompetência, o seu sentido de impotência e o seu sentimento de vitimismo. Puxa, aí deu um nó. Porque se você não está com a sua autoestima está aqui embaixo, isso aqui sobe, tá? Subiu. O vitimismo, a incompetência e a impotência. E muitas vezes você se paralisa. Então, para nós construirmos essa nossa realidade interna, como é que nós fazemos isso? Primeiro, com gestão emocional. Porque a nossa visão interna, ela é influenciada, sim, por aquilo que o externo eu vejo, por aquilo que eu vejo. Nossa, será que eles estão falando isso de mim? Nossa, será? Nossa, e aí você vai, né? Nossa, será que eu fiz certo? E aí você vai diminuindo cada vez mais. Você vai diminuindo pelas críticas que você acha que é para você, por aqueles comentários que você acha que vão te afetar, por aqueles comentários que as pessoas fazem, e aí a gente vai se diminuindo cada vez mais. Então, não é o que o outro fala que vai me formar,
mas sim como eu interpreto aquilo que o outro fala. Isso sim, a minha interpretação para aquilo que o outro fala de mim é que vai me moldar aqui dentro se eu não tiver uma boa gestão emocional. E é o como eu lido com o que o outro fala que interfere aqui dentro. É o como eu vou lidando, professora, com aquilo que eu ouço dos meus alunos que mexe aqui dentro. É o como eu vou lidando com as coisas externas que vão acabar moldando a minha valorização ou a minha desvalorização. E aí nos tornamos vulneráveis. Por quê? Desde pequenininha, todas nós fomos ensinadas a... Olha se não é verdade. Fomos ensinadas a... Nós fomos ensinados a agradar. Você achou que eu fosse escrever agradecer, né? Não, nós não fomos ensinados a agradecer. A gente até foi ensinado a ser respeitoso e dizer obrigado. Mas isso é um outro assunto depois. Mas desde pequenininha, nós somos ensinadas a agradar. Nós temos que agradar, agradar os nossos pais, agradar os professores. Nós temos que ir nos adaptando, agradar os nossos amigos, agradar o nosso namorado, agradar o nosso chefe, agradar e agradar. Agradar, nossa, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar, eu tenho que ser agradável, eu tenho que agradar. E a gente vai sendo moldada a ter que agradar os outros. E agradar os outros cada vez mais vai nos abalando com o tempo, porque nós vamos perdendo a capacidade de acreditar em nós mesmas. Eu tenho que fazer isso para agradar o pai do fulano de tal. Nossa, eu tenho que fazer isso para agradar a coordenadora. Nossa, eu tenho que fazer isso para agradar não sei quem. Nossa, eu tenho que fazer isso para agradar. Eu não posso desagradar. Na realidade, professora, você tem que ser o mais assertiva possível. Sim, o seu emprego está aí, garantido, está aí, né? Senão pode ter um problema quanto a isso. Mas você não precisa agradar, você tem que ser assertiva. Quanto mais assertivo nós somos, e dentro da assertividade existem processos corretos, né? Processos do acerto e o processo do erro. O erro está dentro do processo de assertividade. É que nós vamos aprendendo a conviver e a nos valorizarmos também. Então eu preciso aprender a lidar com a crítica. Eu preciso aprender a lidar com a frustração, eu preciso aprender a lidar com os erros, eu preciso aprender a lidar com a realidade da minha sala de aula, eu preciso aprender a lidar com a realidade da minha escola. Não vou ter a sala de aula mais linda do mundo, não. Mas eu não posso ficar reclamando dessa sala de aula, uma vez que é a minha sala de aula. É o meu ambiente de trabalho, é onde eu preciso causar uma transformação da vida desses alunos. Então, o primeiro reencontro que nós temos que fazer é o reencontro conosco, comigo mesma. Por quê? Porque aí eu paro de ficar rígida demais comigo. Você é aquela professora que quando erra você se castiga, você se pune. Pare com isso. Pare com isso. Seja mais cativante com você mesmo. Se você cativa o seu aluno, comece a cativar você também. Porque você também é humana. Traga mais humildade, traga mais essa capacidade de empatia para com você. Primeiro a mudança tem que acontecer aqui, para depois impactar o outro. E como fazer isso? Eu vou te dar uma ferramenta agora. Tcharam! Anota aí, professora. Pega o seu caderninho, pega o teu marca-texto colorido, pega tudo aí e anota isso. Como é que você pode fazer isso agora? Como é que você pode parar de ser tão dura, tão rígida consigo mesmo quando você comete um erro? Como é que você pode trazer essa empatia para consigo? E como é que você pode cativar você mesma? Então, anota aí, pega aí seu caderno, seu marca-texto e vamos lá.
É com essa ferramenta aqui. Ah, olha que ferramenta bonita, né? É a ferramenta da borracha e do livro. É isso aqui. Ah, é essa ferramenta que eu vou te entregar hoje, tá? Use a borracha e use virar a página. Anota o nome dessa ferramenta. Use a borracha e use o virar a página. Tá? Virar a página. Essa é a ideia dessa ferramenta. Por quê? Porque quanto mais, né, parece que quanto mais nós nos tornamos adultas, quanto mais nós vamos crescendo, mais a gente vai perdendo essa capacidade de ser flexível com a gente mesma. Mas a gente vai perdendo essa capacidade de, parece que, né, de ter paciência conosco. Então, parece que a gente vai exigindo cada vez mais e tendo repulsa dos erros. Não, não faz isso não, não faz isso não. A gente vai cobrando sempre uma melhoria continuada. Sim, continue melhorando, mas saiba que diante das suas melhoras, o erro faz parte do processo. Não busque a perfeição. Busque o aperfeiçoamento. A perfeição, ela não existe. Existe o aperfeiçoamento, tá? Então, busque o aperfeiçoamento, mas não a perfeição. E nós nos equivocamos muitas vezes com essas coisas. Então, olha só se a sua postura tem sido assim, ó. Nós não admitimos os erros e ficamos buscando maneiras de transformar o erro em acerto. Se você primeiro não admite o erro e quer transformar o seu erro em acerto, é porque você está engessada, você está rígida naquela sua conduta. Muitas vezes a gente usa justificativa, argumentos que nem convence a nós mesmas, né? Mas a gente insiste. Outra questão aqui que mostra que a gente está enrijecida nesse padrão de querer ser perfeita. Nós não precisamos ser perfeitas, nós precisamos estar no processo de aperfeiçoamento. Mas se eu quero ser perfeita, eu tenho esse padrão aqui também, ó. Nós mascaramos com críticas sobre críticas e mais um pouco de críticas, e aí o erro fica martelando na nossa cabeça e quebrando a nossa confiança. Se você é uma pessoa que quando erra, você fica se criticando e remoendo isso, e ruminando isso, e ruminando, e remoendo, você quer ser perfeita. E aí está longe do seu processo de aperfeiçoamento. Mais uma característica é quando a gente começa a encontrar culpados. É quando a gente olha para o outro. Não, eu errei por causa do outro. Não, eu fiz isso por causa do outro. Sempre o erro está no outro. E aí a gente começa a internalizar um processo de vitimismo. Aí dançou de vez. Por quê? Porque aí eu quero ser perfeita. Eu não erro, é só o outro que erra. Não, gente, isso não existe, professora. Você está num constante processo de aperfeiçoamento, melhoria contínua. Agora, o que nós precisamos aprender com a borracha e o virar a página? O que eu posso aprender com a borracha e virar a página? O que eu posso aprender? O que eu posso aprender com isso? Primeiro, anota. Assumir o erro. Você já assumiu um erro? Gente, quando a gente assume um erro, é mágico. Não tem argumentos. Errei. Errei sim. Errei. Eu errei, eu fiz, não era minha intenção fazer, mas eu errei, mas eu vou corrigir. Não é ficar errando deliberadamente, não é isso não. Mas quando nós entendemos que errar faz parte do processo, fica fácil de corrigir. E é uma ação contínua do nosso aprendizado. Então, é aquilo que acontece com os nossos alunos. Errou, apaga, faz de novo. Errou, apaga, faz de novo. Errou, apaga, faz de novo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, assumir o erro é uma das coisas importantes para esse processo. Segundo, passar a borracha. Passar a borracha. Pergunte-se, por que eu errei? Pergunte-se, porque você precisa aprender o porquê que você errou. Quando o aluno faz errado, ele tem que fazer a pergunta, por que eu errei? Somei errado, não prestei atenção, estava distraído. Pergunte-se,
Pergunte por que eu errei e responda. Será que foi o cansaço? Será que foi a distração? Será que foi o excesso de tarefas? Será que foi o desinteresse? Questione-se, avalie-se, passe a borracha no erro, mas pergunte por que eu errei? Onde que eu posso aqui, ó? Por que aconteceu isso? Porque eu estava cansada demais quando eu fiz? Porque eu não estava interessada naquilo que eu fiz? Porque eu me distraí? Ou porque estava com excesso de tarefas? Por que eu errei? Porque quando a gente entende o motivo, a correção é mais fácil, é mais assertiva. Mais um, corrija, corrija. Tenha alternativas de como lidar com as consequências do erro. Busque formas de solucionar. Não fique só olhando para o erro em si. Errou? Errei. Corrija rápido. Corrija rápido. Quanto mais rápido você corrige, melhor é. Quanto mais rápido você identifica o erro e já vai corrigindo ele, melhor é. Sim, corrija. Corrija. Opa, errei, vamos corrigir. Opa, errei aqui, vamos corrigir. Errei. Assume, identifique, corrija e vire a página. Vire a página. Se não tem mais nada para fazer, passou, gente. Foi, passou. Se desculpe se precisar se desculpar, mas, gente, já foi, passou. Eu não consigo voltar no dia de ontem. Eu consigo melhorar o que eu fiz no dia de ontem, mas eu não consigo voltar lá. Eu não consigo refazer aquilo lá ontem. Eu posso melhorar hoje e fazer hoje de forma diferente. Melhoria contínua. Comece outra vez. Faça de uma forma diferente. Se você fez alguma coisa ontem, não adianta você ficar ruminando, só ruminando. Não é isso. Apaga. Pergunta, por que eu errei? Corrige. Eu errei por causa disso. E aí faz diferente? Mas sabe o que acontece? Como muitas vezes nós estamos cansadas e sobrecarregadas, nós ficamos ruminando o dia de ontem, o erro que nós fizemos, aquilo que a gente não entregou, aquilo que não deu certo de fazer, e aí a gente traz toda essa ruminação para o dia de hoje, e aí a gente fica com o dia de hoje, mais com o dia de ontem, tudo embolado, tudo no mesmo tempo, e aí a gente não vai. Aí a gente cada vez mais vai se distanciando do nosso objetivo. Não queira ser perfeccionista. Não queira ser perfeita. Aceite os seus defeitos para você superá-los. Acolha as suas falhas para que você possa corrigir. Encontre e olhe as suas limitações para que você possa respeitá-las. Porque é nessa vulnerabilidade da vida Pronto? Então, vamos voltar esse finalzinho aqui. Esse finalzinho, volte comigo aqui, tá? Não queira ser perfeita, perfeccionista, por quê? Porque você tem sim que ser aperfeiçoada. É isso, é essa modificação que precisa acontecer. Aceite os seus defeitos para você poder superar. Acolha as suas falhas para que você possa corrigir. Encontre as suas limitações para respeitar as suas limitações. Pois é nessa vulnerabilidade, da sua vida, da vida humana, da humanidade. A humanidade é vulnerável, que nós começamos a acreditar em nós mesmas. Por isso, professora, você faz milagre. Lembre-se sempre que quando você olha para o seu aluninho
independente da idade dele, mas quando você olha para ele, você faz milagre quando você entende a sua vulnerabilidade, quando você entende que você também comete erros, quando você entende que você também tem valor, quando você entende que você pode passar a borracha, quando você pode virar a página, e é por causa disso que você está ensinando ele. É por causa disso que você está nesse processo lindo de fazer uma transformação diante da sua sala, e isso impactar uma sociedade, isso impactar, assim como aqueles filmes que a gente mostrou, impactaram a vida de pessoas e provavelmente impactaram a sua vida também. Então, é por causa disso que quando nós tocamos o nosso aluno e nós continuamos fazendo a diferença na vida deles, nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitas, nós não vamos buscar o perfeccionismo, e sim nós não vamos buscar essa perfeição, nós vamos buscar o aperfeiçoamento, porque quando eu busco o meu aperfeiçoamento, eu estou sendo humana, porque nele também tem erros. E quando eu toco o meu aluno, eu estou tocando uma alma humana, né? Então, acreditar em si mesmo é algo que você precisa cultivar a todo instante. Acreditar em si mesmo é algo que você precisa cultivar a todo instante. É algo que você precisa ir lapidando, lapidando, lapidando. Porque esse é um sentimento, é um combustível para você seguir em frente com sabedoria e alegria. Por isso, professora, lembre-se, você faz milagres quando você acredita em você mesma, porque você é sensacional, tá bom? Então, quantas e quantas vezes você precisava de um acolhimento e não teve? Quantas e quantas vezes você precisava de um cuidado e não se sentiu cuidada? Por isso que eu estou aqui, porque eu quero te ensinar, sim, a se sentir valorizada, segura e em paz, apesar da sua sobrecarga emocional, e assim continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Segue aqui, professora, nas nossas redes sociais, compartilha, se inscreve e faz um favor. Compartilha mesmo, compartilha esse vídeo com as suas colegas, com as suas amigas de trabalho, com as professoras que você conhece. Compartilha, porque nós precisamos cada vez mais fazer a diferença. Afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.